a expressão dita por Jesus: se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Mateus 18, 6, 11. Comenta aí, por favor. Tem um internauta que está com dúvida sobre essa colocação. Bons esclarecimentos sobre essa passagem a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, a estranha moral, onde você vai ter várias passagens que são tidas como estranhas, ditas por Jesus, e que Allan Kardec analisa. Mais especificamente sobre essa questão da estranha moral, se o teu olho te serve de escândalo, arranca-o e lança fora de ti, são imagens metafóricas. Por isso que a mensagem espírita é tão importante, porque ela tira todo o aspecto figurado que a mensagem de Jesus muitas vezes trouxe. Eram pessoas de condição intelectual bem mais simplória, a quantidade de pessoas alfabetizadas era muito pequena, então era difícil você encontrar uma pessoa que tivesse uma leitura, uma capacidade maior de raciocínio. Então o Cristo usava muitas imagens. E aí ele diz, se o teu olho te serve de escândalo, porque com o teu olho você está vendo um monte de coisa errada, é melhor que você arranque o seu olho e lance ele fora do que você ficar com os dois olhos e ir para o inferno. Essa é uma leitura que a gente precisa ver no sentido não literal das coisas. Dizendo para nós o seguinte, se nós temos, de repente, olhos que nos fazem errar, seria melhor que a gente não tivesse os olhos do que tê-los e errar. Então, quando a gente observa essa fala de Jesus, vai observar que no final tem assim, quem tiver olhos, quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Todas as vezes que Jesus tem essa fala, quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça, volte e leia, porque tem reencarnação na história. Então, toda vez apareceu, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, volta a ler de novo, achando reencarnação no texto. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, se alguém numa determinada encarnação comete um pecado pelos olhos, pela mão, ou por qualquer parte do seu corpo, é melhor que essa parte ele seja retirada para que ele consiga aprender a se disciplinar do que ele ficar com ela e se comprometer espiritualmente. Então, a gente vai encontrar as histórias de reencarnação em que alguns indivíduos que se comprometeram com determinada parte do corpo ficam depois sem ela. Então, a parte do corpo aí colocada não pode ser vista de maneira literal, que eu vou ter que cortar a minha mão fora porque eu estou pecando com ela. Mas eu entender que eu preciso me disciplinar para que eu não precise enveredar por esse caminho. Então, a reencarnação apresentada dentro desse cenário traz uma boa explicação para o entendimento de como é que a gente vive agora sem os olhos, sem a mão, dentro do cenário para não entrar na perdição e ir para o chamado inferno colocado no texto.